Olá, nessa apresentação a gente vai falar sobre o Alpine, mas de um jeito um pouco diferente, um jeito mais pessoal, mais ou menos uma série de recomendações, além de descrever como é que essa distribuição funciona. E com foco em demonstração, mais do que tudo. Então vamos começar. Bom, eu sou Frederick, minha idade já é um pouco avançada, eu não faço distro hopping, eu tenho ambientes relativamente estáveis. A única coisa que acontece é que de tempos em tempos eu migro tudo para uma coisa só, para manter uniforme. Sempre vou na direção do que for mais BSD, ou que se parecer mais com aquilo que um BSD representa em termos de espírito e práticas. Isso quando não é um dos BSDs, pelo menos. E costumava ser o caso que nas horas vagas eu usava Solaris. As horas vagas, quando eu digo, é horas de trabalho, né? Bom, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um breve, realmente breve, resumo sobre o Alpine Linux. Usos principais, por que as pessoas estão usando, certo? Por que se fala tanto dele, né? Coisas notáveis, coisas assim que chamam a atenção, né? Que não é só questão de espaço em disco, mas é principalmente isso, né? O uso bem consciente dos recursos. Usos que eu recomendo e também um pouco daquilo que eu uso, como parar o distro hopping nesse caso, né, para ter essa distribuição como a definitiva ou a última que você for usar. Algumas limitações, como algumas delas são apenas limitações psicológicas, né? E por fim, demonstração, onde a gente vai gastar tempo usando o sistema em diferentes formas. Bom, o que a gente não vai falar? Sobre o histórico da distribuição, comparações, pelo menos não em detalhes. Uma que outra coisa a gente vai acabar citando, né? Não tem como evitar isso. Mas não é o objetivo fazer comparações. A gente não vai mostrar como se configura serviços de forma específica. Não é o objetivo. A gente não vai falar sobre systemd, até mesmo porque o sistema não tem systemd. A gente não vai falar de Wayland. Sou um ardente adepto do Xorg. E eu acredito que vai demorar pelo menos uns bons 10 anos até que Wayland e correlato sejam viáveis, tenham o mesmo nível de funcionalidade. E também nós não vamos entrar em detalhes como o Docker funciona. Porque eu meio que presumo que em 2021 as pessoas saibam, pelo menos os rudimentos. Então, a 10 mil pés de altura, né? É uma distribuição quase minimalista. Ela poderia ser ainda menor. É meio difícil de acreditar, mas é possível. O menor sistema, na versão Bare Metal, ele tem menos de 50 megabytes quando instalado, e ainda pode ser menor, né? Os componentes principais é o BusyBox. O BusyBox, nesse caso, ele elimina uma boa parte das ferramentas base, embora ele provenha menos funcionalidades para as ferramentas equivalentes, né, que ele tem. Ele usa a libc, a chamada micro-libc, né, que é a chamada Muscle, que o pessoal chama também, que é uma versão bem minificada e diminuída da libc. Ele tem um gerenciador de pacotes APK, que é o mais rápido do Oeste, realmente é muito rápido comparado com outros que são baseados em bancos de dados, né, mais tradicionais. Ele é muito do it yourself, que significa que muitas das coisas você tem que fazer você mesmo, certo? Você vai ter que arregaçar as mangas e mudar coisas manualmente. Ou seja, você vai ter que saber como usar o sistema, em grande parte, né? E ele sempre toma o caminho mais simples para implementar alguma coisa, com o foco em segurança também. Esse foco em segurança, na realidade, é mais uma consequência do que propriamente
uma questão de política. Então, quais são os usos principais? Por que o pessoal usa essa distribuição? Bom, ele é usado mais do que tudo como base de imagem para containers, porque a menor imagem, por exemplo, ela cabe em 6 megabytes, certo? Ele também serve e é usado bastante como host para rodar containers, geralmente Docker, certo? Também é usado em micro VMs, né? Tem um conceito novo aí que está ressurgindo, que são VMs extremamente leves, desprovidas de várias funcionalidades, porque afinal de contas o host ele já tem essas funcionalidades, e com kernels diminuídos, certo? Ele tem um kernel ainda com todas as features, certo? Mas com uma certa modificação do ambiente para rodar em VMs, né? Então esse é um conceito novo que está surgindo, onde você vai ter mais eficiência e um ambiente mais tradicional de computação dentro de uma VM, certo? Não são coisas tão limitadas quanto um container, né? E ele é ideal para virtualização, até mesmo porque ele tem pouca customização vinda do upstream em vários dos componentes. Isso é meio subjetivo, né? Mas é bom saber que o sistema ele não é tão divergente daquilo que é estável para todas as distribuições, né? Um sistema um pouco mais universal, ou pelo menos ele parece ser um pouco mais universal, né? Então, outras coisas notáveis dele: é incrivelmente pequeno, tanto em uso de memória, como tem menos serviços, né? Como em disco, que é a maior característica, né? E até mesmo em serviços que ele utiliza para fazer as coisas dele. Ele é mais direto, né? Então ele tem os componentes mais mínimos dentro do aceitável, né? Para ter alguma funcionalidade, por exemplo, Wi-Fi, certo? Basicamente é a base da configuração de rede, né? WPA Supplicant, e é basicamente isso daí, né? Os drivers eles já tem que estar no kernel, então é melhor que você rode ele num hardware mais compatível, né? Mas como ele é feito para rodar em virtualização em boa parte do tempo, então isso não chega a ser necessariamente um problema, né? A escolha do hardware, se você escolher hardware que tradicionalmente funciona com upstream do Linux, por exemplo, ThinkPads, certo? Ou workstations da Dell, essas marcas mais estabelecidas, e que não são avessas ao Linux, você vai ter bom resultado, quase garantido. E ele tem versões para outras plataformas também, para acompanhar o suporte que existe hoje de container nessas plataformas, né? Então ele tem, além do x86, x8664, ARM, Power e S390, que é para mais ou menos ser compatível com aquilo que se roda containers hoje em dia, né? Para dar um exemplo, o próprio OpenShift. Então, os usos que eu recomendo para rodar containers direto em bare metal, principalmente laptops. Se você tem laptops compatíveis, é um bom sistema, acaba sendo um sistema bem portátil, né? Para rodar personalidades diferentes, como containers. Por exemplo, você pode ter uma personalidade que roda Fedora, outra personalidade que roda RHEL, outra personalidade que roda Ubuntu, outra personalidade que roda Debian, o mais puro possível. Todos eles rodando como containers e a base do sistema sendo o Alpine. Então, nesse caso, você vai ter a mesma escolha de software que essas plataformas têm, sem perda de flexibilidade, sem você precisar se comprometer com nenhuma dessas distros, né? Afinal de contas, a distro base continua sendo a mesma. Não que você não pudesse fazer isso com as outras, mas tendo um sistema muito enxuto como base, aí ele fica meio como se fosse um Core OS da vida, onde você só tem as funcionalidades básicas para rodar os sistemas que rodam no topo dele. Isso é uma coisa muito interessante de se fazer. Ele também é muito prático para ser um host KVM, né?
Então é ideal para rodar workloads KVM, porque o sistema em si é bem enxuto. Então o foco ficaria nas VMs que ele roda, né? E é muito interessante para rodar como desktop portátil, né? Você joga ele num drive USB externo, e como o hardware ele tende a ser o mínimo hardware necessário para fazer rodar em Linux, você tem um sistema que é mais compatível entre diferentes computadores, né? Que todos eles conseguem bootar eles sem maiores dificuldades, né? Então, uma coisa que eu recomendo para parar o distro hopping, né? Rodar containers, exatamente o que eu falei antes, mas como ações, né? Rodar containers, rodar personalidades diferentes, como containers no topo do próprio Alpine. Se você precisa de display para mostrar, para executar qualquer uma dessas programas gráficos que rodam em cima de uma VM ou em cima de um container, o Tiger VNC é a melhor opção que eu tenho no momento. Existem outras, né, como rodar o servidor RDP, rodar X remoto, mas o Tiger VNC ele é o único que engana bem, eu diria, né? Ele implementa direitinho buffering, e ele renderiza na medida daquilo que está sendo executado, e ele dá uma impressão ou mesmo uma ilusão de movimento bem parecido com aquilo que você teria num desktop. Eu inclusive rodo workloads em 3D dentro do Tiger VNC e ele mostra direitinho no cliente, né, rodando no próprio Alpine, né. E se não funcionar, se tem alguma coisa que não funciona como container, você sempre pode usar KVM, né? Isso vale inclusive para rodar workloads de outros sistemas operacionais, que é uma coisa que eu faço aqui também nas máquinas que rodam Alpine. Bom, tem algumas limitações, obviamente. Não, nem tudo é perfeito, né? E as limitações elas podem ser contornadas através de containers. Eles podem ser contornadas através de rodar sistemas com personalidades diferentes. Sim, através do Tiger VNC e através do SSH. Também recomendo, se não funcionar, use o KVM. Na falta de pacotes, porque eles requerem glibc, versões específicas de binários que não são compilados para o Alpine, né, ou pacotes específicos, né, ports que não sejam disponíveis, você sempre pode usar containers. Eu faço isso até com peças de infraestrutura, como Vagrant, como o próprio Tiger VNC, por exemplo, como servidor e cliente. Eu compilo uma versão própria como cliente, mas ele não tem um servidor de VNC, Tiger VNC Pro Alpine, né? Ele tem prazo de distribuições que rodam como container, mas para ele não tem. Mas o que eu fiz? Eu criei um container que roda só Tiger VNC, e daí eu uso uma espécie de X remoto para verificar ou exportar as workloads que estão rodando no próprio sistema. Então isso funciona bem, né? É um pouco mais complicado, sim, é um pouco mais complicado, mas é bastante flexível, né? Porque essas workloads, uma vez que elas estejam formatadas para rodar como container, elas podem rodar em qualquer outro computador que rode alguma forma de container, seja XD, Docker, né? Ou libcontainer. Também tem uma coisa que é o seguinte, tem uma limitação que é a falta de suporte a línguas nativas, né? Basicamente, os pacotes que você instala, como eles dependem da libc para questões de tradução e internacionalização, no caso do Alpine tem apenas em inglês. Isso é uma decisão consciente de projeto,
não só pelo tamanho reduzido que o inglês costuma ter, mas também pela universalidade que o inglês tem. E se você for ver em questão de espaço em disco, daquilo que está instalado na sua distribuição, você vai notar que uma boa parte dos discos são traduções. Então é uma decisão que eu apoio. Eu acho uma boa decisão, até mesmo pela questão da penetração do inglês no, no, no mundo da computação, né? Praticamente a língua franca que existe hoje em dia. Se você precisar de alguma coisa traduzida, você pode ainda rodar ela dentro de um container com toda a documentação disponível, do jeito antigo. Não chega a ser um problema se você sabe operar bem o sistema. Então vamos fazer uma demo de algo relacionado ao Alpine. Vamos fazer duas ou três workloads diferentes e ver como é que ele se comporta. Então o jeito mais fácil de rodar ele é como container. Vamos usar para isso o Docker, né? Do jeito mais simples de rodar alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente vai rodar essa imagem, que é a Alpine, que por padrão pega a última, né? E rodar a shell dentro dele, né? Esse é o programa que a gente vai rodar dentro dele. Como vocês podem ver, o sistema é bastante mínimo. Ele tem um VI, certo? É aquilo que o BusyBox tem, né? Mas ele não tem alguns utilitários base nem alguns estendidos, certo? Então, por exemplo, eu quero saber o uso real de disco que eu tenho aqui. Eu posso usar o NCDU, que é a minha ferramenta favorita para esse tipo de coisa. O NCDU ele não vai estar aqui, então eu vou digitar o comando aqui. Obviamente ele não existe, então vou adicionar o NCDU. Então não deixo ele passar entre os file systems e vamos ver o uso do root. Pelo que vocês podem ver, o total de uso de disco ele está menos de 9 megabytes. Então eu tenho uma pequena distro rodando em formato de container, dentro de um container, né, com recursos mínimos, né, e rodando praticamente nada. Basicamente só a shell, né. E a partir daí o uso que eu posso fazer dentro desse container depende daquilo que eu for fazer, depende da minha vontade, basicamente, né. Então vamos adicionar algumas coisas para tornar esse ambiente de trabalho útil, certo? Sempre lembrando que o comando não é install, mas add. Eu estava testando aqui, né? Vocês podem notar como é rápido. Não só por causa da velocidade da rede, mas ele realmente é rápido na hora de instalar novos comandos, certo? Isso aqui é o que está instalado, certo? Então basicamente meia dúzia de comandos, mas eu já tenho o Emacs, certo? Já posso rodar coisas nele tranquilamente. Tem o básico do sistema disponível para eu trabalhar, certo? Inclusive eu posso rodar uma própria shell dentro do próprio Emacs, né? Então eu já teria aqui um sistema operacional baseado em Emacs com uns poucos comandos. Vamos ver quanto que deu o uso de disco até agora. Menos de 200 megabytes. Notem que eu tenho aqui o Vim também, certo? E eu também tenho o Python, certo? De forma que eu posso trabalhar com ele normalmente, certo? Lógico, alguns comandos ainda faltam, ou eles existem na forma diminuída, né, do BusyBox. Eu posso adicionar o quanto eu quiser. No momento que eu sair do container, essa parte efêmera ela morre, certo? Então eu posso criar um Dockerfile, que daí ele vai conter esse mínimo desse sistema para rodar uma workload que eu queira rodar e criar uma imagem com ele para eu iniciar outros containers. Esse é o jeito que o pessoal usa de forma mais comum.
Mas vamos dizer que eu queira rodar uma ferramenta específica ou um conjunto de ferramentas específicas que rodam em outro sistema operacional. Por exemplo, tenho aqui uma máquina que ela constrói containers, que também roda Alpine. Essa é uma VM de fato, que é mais fácil de gerenciar ela desse jeito, mas poderia ser um outro container também, né, que é um sistema operacional falso, digamos assim. Então eu tenho uma versão de uma máquina para conferências, né, uma máquina para rodar exatamente o que eu estou rodando aqui. Exatamente as coisas que estou rodando aqui. Eu estou rodando, por exemplo, o OBS, estou rodando VNC como servidor, como cliente, né? Estou rodando o Xterm, estou rodando esse gerenciador de janelas aqui, o MWM, o Window Maker também como uma opção, Firefox e alguns outros utilitários, VLC inclusive, né? Então para isso eu uso uma máquina Fedora para fazer isso, só que ele vai salvar isso como um container. Então eu vou mostrar como é que é um exemplo de Dockerfile aqui. Então eu estou jogando o áudio, né, como uma variável, que daí eu posso jogar essa parte do pulse áudio para o host, né? Isso é opcional também. Eu posso ter um servidor pulse áudio na rede, e daí ele vai pegar o microfone e vai exportar o som para essa instância também. Isso é uma outra, valeria outra palestra também. Então aqui eu forço a gerar um container com documentação, porque eu quero isso como, mais ou menos como desktop, forço upgrades, adiciono o repo do Google, adiciono o repo do Skype, que é uma coisa que não roda no Alpine, mas nesse caso ele roda dentro desse container tranquilamente, né? Adiciono Fusion, adiciono COPA para adicionar, por exemplo, Prometheus e outros pacotes que eu preciso para esse workload, né? Faço update DB e eu tenho um startup SH que não está nesse diretório, mas aqui, certo? Que daí eu inicio um SH nele manualmente, certo? Esse é o SH dentro do Fedora, inclusive, né? Ele vai rodar isso dentro do container. Ele adiciona um usuário fictício para ter uma separação, né? Para não rodar tudo como root, né? Seta as permissões para poder rodar o vídeo, né? No vídeo dessa câmera, que é o que acontece exatamente nesse momento, né? O vídeo dessa câmera ele roda dentro de um container, dentro através do OBS, né? Dentro de um container também, né? Seta outras permissões. Opcionalmente eu iniciava um servidor VNC, mas nesse caso eu deixo ele dormindo ali por um ano e pouco, e esperando que eu faça a join através do Docker para iniciar o VNC, ou manualmente eu via SSH, né? No caso eu monto a home desse usuário para ter as minhas chaves SSH lá, né? Sempre para poder logar remotamente, né? Na porta 22, que acaba sendo redirecionada, para poder rodar os comandos, iniciar os comandos ali e deixar eles rodando sempre, né? É tudo opcional, né? Isso é uma questão de operação. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Eu faço assim porque é mais flexível dentro do meu ambiente. Eu tenho um build, certo? Que ele joga dentro de um registry que eu tenho local. E ele vai construir o container que vai rodar dentro do Alpine. Aí, alguns minutos depois, você vai ter o resultado. Esse container, ou seja, esse mini desktop, certo? E aqui vamos ignorar, porque isso daqui é uma coisa que eu fiz de propósito, para dar problema mesmo. Ele segue sem maiores dificuldades. Isso daqui vai ter uma imagem de disco que varia entre 2 ou 3 GB. Mas em compensação você consegue transportar facilmente em várias máquinas esse sistema operacional, e você pode ter um sistema de build
que constrói isso aqui cada X dias para pegar as últimas versões dentro daquele sistema. Então assim você pode ter personalidades diferentes do sistema operacional, né? Vamos iniciar uma outra shell aqui. Certo? Então vamos aqui no e vamos ver o que eu tenho aqui na questão de um outro container que eu tenho aqui, que é, no caso, o VNC. Esse é meu container que roda VNC. No caso, eu também continuo usando Fedora, eu podia usar qualquer outra distribuição, eu só tenho mais contato com ela. Eles põem essa porta aqui, que é a porta que vai rodar o VNC, né? E ele fica esperando eu juntar, me ajuntar nesse container depois para rodar o comando manualmente. Essa é uma maneira de falar. Isso aqui é o mínimo que precisa para rodar um servidor Xorg rodando em VNC, né? De novo no meu builder aqui eu vou mostrar um outro Dockerfile só para o Vagrant, porque tem certas bibliotecas de Ruby que não rodam ou não são compatíveis com o Alpine por várias questões. Provavelmente tem alguma maneira de fazer ser compatível, mas eu prefiro rodar como um container, o próprio Vagrant. Então esse daqui seria um. Então, de novo, usando a imagem do Fedora, eu posso usar qualquer outro sistema em que isso rode, né? Force um upgrade, instalo Vagrant, eu rodo o SHFS para poder baixar os perfis, né, os Vagrant files de outros lugares, se eu quisesse, né? Eu tenho uma pequena infraestrutura onde os Vagrant files são gerados através de Ansible, por exemplo, mas não vem ao caso. E a questão do startup é a mesma. Ele tanto poderia fazer isso como rodar o Vagrant automaticamente com algum parâmetro e sair do container, se fosse o caso, né? Mas nesse caso ele fica esperando lá para poder exatamente executar, como a gente vai ver agora. Se eu for aqui para um dos meus Docker hosts, certo? Certo? Eu tenho ele aqui. Eu posso iniciar máquinas via Vagrant que rodam no host, que roda Alpine, certo? Através de um container. Então, na prática, eu posso rodar praticamente qualquer sistema, qualquer funcionalidade do sistema normal através do Docker. Essa é uma maneira de você passar por cima das limitações, né, do Alpine. Vou gerar uma aqui temporária aqui. Certo? Deu init via Vagrant. E eu vou trocar a base, a máquina aqui para ser outra coisa. Na realidade, o Roboxes ele tem o prefixo generic. Acabei de me lembrar aqui. Eu não vou customizar essa máquina, porque eu só quero gerar essa máquina via KVM aqui para poder mostrar como é que funciona. A imagem é super pequena, né? Mas de qualquer maneira tá vindo a versão nova. Minha rede ela não é tão rápida, ela roda via Wi-Fi, certo? E como isso não foi editado, essa parte pelo menos não foi editada, né? Como vocês viram, a máquina já está disponível.
Então demorou quanto? Sei lá, menos de 10 segundos para ter uma VM. Eu não tenho o NCDU, então eu vou dar um sudo bash aqui. Essa máquina aqui, ela já é uma máquina um pouquinho mais parruda, ainda dentro dos 200 e poucos megas, porque ela roda uma máquina, uma VM inteira, né, que roda Alpine. Hoje em dia um sistema que roda minimamente dentro de 200 MB é um negócio um pouco raro, né? E ainda assim, dentro dos pacotes que existem aqui, eu posso diminuir um número de coisas. Se a máquina não vai rodar SH, eu removo. Se ela não vai rodar Guest Agents, eu removo. Que isso, inclusive, é uma das coisas que usa certo espaço em disco aqui, né? Se eu não for rodar Syslinux para refazer o boot dele ou atualizar, eu posso remover. E por aí vai, né? Essa máquina aqui, eu posso rapidamente ter ela rodando X através de alguns poucos comandos, né? Inclusive, eu não vou demonstrar aqui porque vocês conhecem o X e ele vai se parecer com esse ambiente que eu estou usando aqui. Mas essa é uma das vantagens e barra desvantagens do Alpine, que você vai ter que fazer essas coisas manualmente, né? Mas é possível, certo? Aqui está quase terminando a instalação do sistema operacional falso dentro do container, né? Tá na parte que habilita o Prometheus. Isso vai demorar ainda 1 minuto ou 2 minutos, mas depois ele estaria pronto para rodar dentro desse cara aqui, por exemplo, dentro dessa VM aqui de Alpine, por exemplo. Enquanto isso, vamos instalar Docker nessa máquina aqui, certo? Para mostrar como que funciona. Estou fazendo isso em tempo real para dar uma ideia de quanto demoraria, né? Ok, então vamos habilitar o Docker. Então isso é feito comigo usa OpenRC, né, como gerência de serviço. Isso é feito através do RC Update. Então no run level de boot vou adicionar o Docker, mas eu posso iniciar agora. Tá feito. Ali, ó. Vamos rodar então o Fedora. Vamos rodar o 34. Ele vai baixar a imagem do Fedora. A menor imagem do Fedora é 65 megas. Dessa versão 34. Eu não chequei ainda a versão 35. Mas pronto. Estou rodando Fedora dentro do Alpine que eu criei em meros segundos, certo? Então isso dá uma ideia daquilo que dá para fazer, né? Então, esse é o meu desktop, por exemplo. Aqui eu tenho um browser onde eu estava editando essa mesma apresentação. Aqui eu estava editando uma outra apresentação dentro do KDE Live. KDE Live, eu nunca sei o nome do programa, mas está no histórico, então eu só chamo ele. Aqui eu estava numa conferência comigo mesmo, só para demonstrar, né, capacidade de vídeo dentro do Firefox. Chrome também rodaria dentro de um container, ele precisa de algumas pequenas mudanças em termos de flag, né, coisa e tal. Tem um terminal aqui, obviamente, e o meu
ambiente é um ambiente mais retro, que é aquilo que eu gosto de usar, né? Mas multimídia, vídeo, essas coisas funcionam. E eu estou rodando isso numa máquina real, né? Numa máquina de desktop. Mas o setup, pelo que vocês veem aqui da minha foto aqui da apresentação, o setup do meu laptop é o mesmo, rigorosamente é o mesmo. Eu mantenho tudo dentro do mesmo repositório de Ansible, então não só para provisionar, como para atualizar e fazer rodar as coisas, tudo vem do mesmo playbook. Inclusive, partes do playbook é aquela parte que gera as personalidades do sistema operacional para rodar dentro dele, né? Vou deixar só 2 links, né? Esse Alpine Linux Under the Microscope é a apresentação que meio que me fez converter, né, para esse sistema. Que antes eu estava usando uma mescla de Windows com Fedora, com RHEL, né? E acabei convertendo tudo, tanto clientes como servidores, digamos assim, como containers, dentro do possível, para Alpine. Né? E dentro do próprio site deles, vocês têm os links para download para várias plataformas diferentes. Muito interessante. Muito fácil também, né? De começar a trabalhar com ele. Então é isso. Fiquei com uma foto dos Alpes, que foi tirada lá para 2014. E espero que vocês tenham gostado e pelo menos tenham vontade de testar essa distribuição. Então, mande alguns comentários e, se possível, a gente pode te ajudar em alguma coisa ou outra durante essa descoberta. Valeu.